o CVM, que é o custo da mercadoria vendida, um indicador que possui características que variam de acordo com o segmento do negócio. Mas, de um modo geral, ele tem um teto. E aqui conosco no estúdio, para falar sobre esse assunto, eu recebo o economista e consultor financeiro Newton Marques. Newton, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço esse honroso convite. Ótimo. Agora, a gente viu, né, a Mariana, nessa reportagem, ela buscou uma outra estratégia para poder vender mais, enfim, sair da concorrência. Agora, mais do que vender, é saber o quanto sobra, entre aspas, né? É isso que é o custo. Como se calcula o custo da mercadoria vendida? Então, para cada tipo de negócio, conforme você já falou, você tem uma forma de calcular. Ela, por exemplo, ela trabalha com comércio. Então, o que ela tem que ver? Ela tem que levar em consideração qual é o gasto que ela tem justamente comprando o material e o que ela vai pagar a instalação, vai pagar tributos, vai pagar pessoal. Então, é o que nós chamamos de, todas as vezes que algum empresário quer dizer se dá lucro ou prejuízo, ele tem que ver o faturamento, que é preço vezes quantidade, descontar dos custos. O que é o custo? É justamente, tem um chamado custo fixo e o custo é variável. O custo fixo é o inimigo de qualquer um. Por quê? Porque é o aluguel, entendeu? É você ter algum tipo de custo que ele não varia de acordo com o que você vende. Olha só. Então, isso daí é muito difícil. Já o custo variável, ele por si só é vendido. Por quê? Porque vai aumentando a venda e então se paga. Então, uma embalagem é uma comissão que é dada para o funcionário. Se ele tiver um salário fixo, o funcionário, ele passa a ser custo fixo. Então, ela tem que considerar, se tem um tributo, o tributo é em função do que é vendido. Então, é um custo variável. Agora, tem tributos que têm que ser pagos religiosamente. Então, entra no custo fixo. Então, ela tem que levar em consideração tudo isso e de acordo com o período. Não adianta dizer que vai começar desde o início do negócio, não. É um mês? É 15 dias? Se pudesse calcular diário, esse seria o ideal, mas ninguém tem tempo para fazer isso. Então, às vezes, eles trabalham com algum tipo de ferramenta que é vendido para pequenos empresários, que já dá. É só você jogar lá quanto que é a mercadoria que você pagou, o custo da mercadoria que é comprada. Você joga ali todos os demais custos, que é justamente a tributação, pessoal, o aluguel, né? A embalagem, né? O deslocamento de frete. Se botar tudo aquilo ali, ele já te dá o valor. Se a pessoa não tiver isso, ela vai ter um trabalho a mais. Então, ela vai ter que diferenciar sempre de que custo fixo e custo variável. São muitos elementos, né? É fácil confundir ou talvez não entender da importância, porque quando se pensa que está vendendo muito, não necessariamente está ganhando muito. Isso, Tem gente que fala assim, o meu faturamento está sendo de 50 mil. Aí você vai ver os custos, dá 40. Então você ganhou 10 mil. Então, mas há um percentual mínimo que se deve estabelecer como sendo o custo da mercadoria para que você tenha uma margem decente? Isso, estabelece como algum consenso que 70% do custo, caso contrário, você não consegue descontar aluguel e o lucro, entendeu? Então, normalmente, o custo da mercadoria vendida tem que ser com base em 70% do valor do custo, entendeu? Agora, num negócio como esse da Mariana, por exemplo, ela trabalha com roupas de bebês, é possível compensar o custo de numa outra mercadoria? Tipo, eu ganho uma margem menor, enfim, na mamadeira que vendo e ganho uma margem melhor na roupa. Isso funciona? Sim, por isso que o olhar do empresário é importante, porque ele sabe o que tem maior saída, que a gente chama de maior liquidez, que é mais... Então, se ele quiser trabalhar com esse que sai mais, com a margem menor... Por quê? Porque todo empresário, você chega para o empresário e fala, o negócio está bom? O cara faz assim. Por que ele faz isso? Se tiver bom, aí atrai concorrentes. Se disser que é ruim, afasta o comprador. Porque como é que está o negócio ruim? Então, você pode notar que todo empresário fala assim, ninguém fala, está bombando, e também diz que está muito ruim. Então, o que acontece? Se ele tem uma margem de lucro menor naquele que vende mais... ele vai fazer o quê? O faturamento aumenta. Você entendeu? Então, ele tem que ter o olhar do negócio para saber o que vende mais. Às vezes, eu conversava com pessoas, por exemplo, que eu dava consultoria de supermercado. Aí é difícil demais você calcular. Mas eu falei, o que dava mais saída? Aí ele falou assim, arroz, feijão, macarrão, açúcar, entendeu? Então, isso daí já dá 60% do faturamento. Então, opa,
Então, olha para isso. Os outros, você pode deixar uma margem, né, de acordo com o que você acha que deve ser. Agora, não dá para apostar um modelo de negócio todo num modelo só, né? Eu digo isso trazendo como exemplo para cá, o que a gente viu pouco tempo atrás, as lojas de R$ 1,99, por exemplo, que ganhava era no volume, né? Mas certamente margem pequena. Mas é um risco grande, não? Mas sempre ele tem uma forma de atrair. Você já notou que você entra no supermercado e as coisas mais interessantes para te atrair? Você fala assim, não, eu vou comprar uma outra coisa. Não, você acaba comprando eletrodoméstico. Você está em promoção, sempre tem uma promoção. Então, os supermercados, eles têm uma forma de atrair esse comprador, entendeu? Então, por isso é que tem que ter cuidado que da mesma forma que você é atraído, outros vão ser atraídos pelo seu negócio. É estratégia, então, né? É bem em cima de estratégia. E, normalmente, você pode notar que as pessoas que gerenciam são aqueles que são os executivos da empresa, quando, na verdade, não tinha que dizer. Quem justamente comanda não pode justamente executar. Olha só, o dirigente não é aquele que executa, mas, infelizmente, você não dá para você pagar uma outra pessoa. Então, você tem que fazer as duas coisas. É como se você cruzasse uma bola e fosse cabecear. Você imagina que dificuldade? Qual é o sinal de que a gente percebe que está fazendo errado esse custo aí da mercadoria, que ainda dá para recuperar, talvez, para que o negócio não deslanche perda, né? Isso daí sempre é quando aqueles estão tomando dinheiro emprestado, ou seja, trocando o almoço pela janta. Quando você começa a avançar no crédito, avançar em algum tipo de recurso que não é do recurso próprio, isso é sinal de que tem que acender a luz vermelha. Por quê? Porque está tendo prejuízo. Porque ninguém que tenha lucro vai querer tomar dinheiro para justamente gerar a sua mercadoria. Agora, Nilton, nesse processo, a venda a gente pode dizer que é algo incerto. A compra, eu digo compra de fornecedor, é algo já mais certo e necessário. Trabalhar o custo ou o ganho da sua rentabilidade já na compra, numa boa negociação com o fornecedor, é um caminho? Mas você tem que olhar para os seus concorrentes. Infelizmente, os empresários não olham para os seus concorrentes. Eu sempre costumo dizer, às vezes quando eu vou comprar em alguma loja, ele fala, se você encontrar mais barato, você volta aqui. Eu vou comprar em outra loja, passo na frente dele para ele ficar na dúvida, mesmo se for o mesmo preço. Então, as pessoas têm que ter esse hábito de saber que se tem alguém que está vendendo o mesmo produto, ele vai ter que procurar para ver como é que o concorrente está fazendo, como é que ele está chegando. Aí fala assim, ele está vendendo muito baixo, então não está pagando imposto. Está sonegando, que também tem isso. Está pagando funcionário muito baixo. Ou o aluguel é muito... Entendeu? Alguma coisa, não tem segredo, milagre de um com o mesmo produto ser com preço diferente do outro. Atento ao mercado. Nilton Marques, economista e consultor financeiro, obrigado pela sua participação, por seus esclarecimentos aqui para a gente. Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição. Muito bem.